faz a prece, depois a gente passa a palavra para você. A reunião está sendo gravada porque a gente coloca daí no YouTube e também divulga nos outros grupos nossos de WhatsApp para quem não pôde estar presente, tá bom? Ok, sem problemas. Trazendo amor, olha a esperança, vem trazendo a bonança, a paz da criança, enfeitando o dia, todas as cores lá do céu, vem deslizando como véu, vão se espalhando, reluzindo e dançando, e nos ensinando a cantar o amor. Todo dia é dia de cantar, todo dia é dia de amar, todo dia é dia de crescer, iluminar, alvorecer. Todo dia vamos festejar, todo dia o amor cantar, todo dia vamos florescer, a flor do nosso amor. Quanta luz que me seduz, ó, quanta flor trazendo amor, olha a esperança, vem trazendo a bonança, a paz da criança, enfeitando o dia, todas as cores lá do céu, vem deslizando como véu, vão se espalhando, reluzindo e dançando, e nos ensinando a cantar o amor. Todo dia é dia de cantar, todo dia é dia de amar, todo dia é dia de crescer, iluminar, alvorecer. Todo dia vamos festejar, todo dia o amor cantar, todo dia vamos florescer, a flor do nosso amor. Obrigada, Tim. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar,
Levantar-se a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirias que é horrível, que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será. Não duvideis disso. E arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Vamos fazer uma prece, então? Senhor Jesus, Divino Mestre amigo, nós agradecemos, Senhor, as bênçãos de mais um dia, as bênçãos deste momento em que aqui nos reunimos em torno da vossa palavra, desse evangelho que nos abastece, Senhor, de ideias iluminativas. Possamos, Mestre, contar com a presença dos benfeitores queridos que nos estimulam ao bem, ao progresso, ao crescimento. Possamos, Senhor, em mais esta noite de luz, bebermos dessa fonte segura que nos mostra o roteiro que nos conduz ao Pai. Que a sua paz seja conosco, que a sua paz possa envolver os nossos lares em amor, em fraternidade, em esperança. E que o nosso querido irmão, que aqui está, o Adalto, sinta as vibrações de amor e paz que partem desse grupo espiritual que comanda os trabalhos desta casa e o acolhe com carinho. Obrigado, Senhor, ser conosco mais uma vez. Que assim seja. Que assim seja. Então, Adalto, você está com a palavra, fica à vontade, tá? Ok. Muito obrigado. Só confirmando, nós temos 1 hora para conversar? É isso, né? 1 hora. Isso, Adalto. Muito bem. Ok. Só me lembrando para eu me programar aqui nos assuntos. Nós conversando com a Jaqueline, eu cheguei à conclusão de propor um tema que é sobre a programação, a nossa programação de reencarnação. Como espíritas, né, todos nós somos espíritas aqui, imagino, acredito, estamos participando do Evangelho Espírita. Saber da reencarnação, todos nós já sabemos, aprendemos também nas nossas lições básicas que a nossa reencarnação pode ser, sim, programada, e muitas vezes nós podemos nos confundir um pouco em como é que acontece e como nós devemos entender essa programação das nossas reencarnações. E é esse tema que eu vou expor aqui para a gente poder aprender um pouquinho, discutir um pouquinho, né, e tirarmos alguma lição que possa nos ajudar nas próximas interpretações que fizermos. Por quê? As lições espíritas, elas devem ser de muita utilidade em nossa vida, no cotidiano, no dia a dia até, nos ajudando ou nos dando a base filosófica para tomarmos as nossas decisões. Aquilo que a gente toma de decisão hoje pode refletir para o resto das nossas vidas, da vida daqueles que estão ao nosso redor. E isso é muito importante, entender
do ponto de vista espírita, o que é que nós estamos chamando de programação de reencarnação, é uma lição muito importante. E aí eu preciso partir, lógico, do fato de que nós, como somos espíritas, nós devemos sempre estar nos lembrando que nós somos deístas. Que, acima de tudo, nós acreditamos num Criador, né? Nós acreditamos no Ser Supremo, a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. E a gente tem todas as características que estão resumidas, ou podem ser resumidas, nessa afirmação de sermos deístas. E o ponto principal dessa nossa afirmação de sermos deístas é a justiça divina, é como ele é infinitamente muito mais justo do que nós mesmos, seres humanos, podemos ser, o que inclusive, quando a gente estuda essa afirmação um pouco mais adiante, a gente vai ver que essa é uma afirmação daquelas que só servem para o nosso ponto de vista humano mesmo, como no nosso livro dos Espíritos diz, olha, vocês não têm noção do que vocês estão falando, então serve para vocês essa expressão. Porque a gente falar da justiça divina e da bondade divina é a gente usar de referências humanas para definir um ser que não é humano, que é o Criador. Isso, já desde uma introdução que eu sempre me lembro de ter lido do Monteiro Lobato, no livro Afinal, Quem Somos, do Pedro Granja, que ele diz, olha, justiça é uma característica humana, há justiça quando pode haver injustiça. E quando a gente fala de Deus, não há como a gente definir como justo, porque ele não é capaz de ser injusto, não está nas aptidões de Deus, não está nas capacidades de Deus, né? Como bondade também, é bom aquele que poderia ser mau. Nós podemos ser maus. Então, por isso, nós podemos ser, eventualmente, chamados de bons. Né? Deus, isso não está nas características de Deus. Não deveria estar nas características de Deus. Está para que a gente possa compreendê-lo, tendo a nós mesmos como referência. E para a gente pensar na justiça divina, para a gente entender isso da justiça divina, a gente tem que entender, sim, a gente tem que explanar um pouquinho mais e entender como que ele é justo. Ele é justo nos tendo criados a todos iguais e tendo dado a nós todos oportunidade de nos aproximarmos dele pelo nosso próprio mérito. Por quê? Porque ele não nos criou já perfeitos, porque é do nosso próprio mérito nos aproximarmos dele. E a justiça divina vai se manifestar nesse processo, ou principalmente na reencarnação. Nossa, mas é uma volta enorme? Sim, é uma volta enorme, porque a reencarnação ela é um efeito dessa justiça divina, que faz com que todos nós tenhamos oportunidade de chegarmos até Deus sem tanta interferência dele, e sim pelos nossos próprios méritos, para que a gente possa se desenvolver. Aí entra o conceito da evolução. E a evolução, ela só se dá na alma do ser humano através da reencarnação. Então, reencarnação, a gente pode, nesse ponto de vista, considerar como sendo um efeito da justiça divina, da bondade divina, que dá a todos nós oportunidade de chegarmos até lá. Como assim, sem interferência dele? Não é bem assim. A interferência dele é claro que existe. É claro que ela existe para nos apoiar. Mas só nos apoiar? Sim, só nos apoiar. Por quê? Porque ele não toma decisões por nós. Não é assim? Pelo que já estudamos sobre o Espiritismo, nós já não aprendemos isso, que somos nós que tomamos as nossas decisões, o que nos leva a uma interpretação que muitas vezes também é equivocada nos nossos estudos espíritas. Qual delas? A que nós não somos afoitos, nós não somos ligados, nós não damos credibilidade àquilo que nós podemos chamar como determinismo divino. Por quê? Porque nós acreditamos no livre-arbítrio. Isso é confundido por quê? Que cada vez que nós espíritas usamos uma expressão muito comum, que diz assim, se Deus quiser. Né? Puxa, se Deus quiser, então é Ele que quer ou não quer na nossa vida? Não, não é. Não é Ele que quer na nossa vida, porque se Ele quiser, Ele está interferindo no nosso livre-arbítrio. Isso é uma expressão que é muito útil, determinismo, assim, Deus já resolveu tudo na nossa vida. Desde que nós nascemos até que nós morremos, Ele já definiu tudo o que vai acontecer.
Então, é inexorável, nós não fazemos escolhas, porque ele já escolheu antes. Isso é crença muçulmana, isso é crença de alguns evangélicos, né? Mas não é crença espírita. Então, se Deus quiser, bom, ele pode até querer, mas será que a nossa vontade vai bater com a dele? Será que eu vou fazer exatamente aquilo que ele quer? Porque ele quer que eu cresça, que eu evolua, ele quer que amanhã mesmo esteja lá junto com ele. Vai, mas demora. Não no nosso amanhã, não é? Então, para a gente entender da programação da reencarnação, é importante que a gente tenha em mente que nós entendemos que a nossa evolução, a nossa vida é regrada por um determinismo relativo às nossas obras, ou determinismo relativo ao nosso livre-arbítrio. É um relativo, não é absoluto, não é aquele determinismo divino, ele é relativo. Relativo a quê? Às nossas atitudes, que é a lei do retorno. Sem isso, a gente nem consegue entender direito o Espiritismo, ou as propostas e as lições do Espiritismo. Porque a gente vai estar sempre precisando de uma bengala em que se apoiar. Essa bengala é a vontade divina. Ah, porque Deus quis, ou Deus não quis. Deus não quis que eu passasse no vestibular, né? Foi ele que não quis. Por quê? Porque ele tinha outros planos para mim, né? Quais são? Não sei ainda. Estou esperando a hora de chegar, né? Então, continue esperando, né? Continue esperando. Na próxima reencarnação, você estuda mais para passar no vestibular e ver se você vai fazer aquele curso que você mesmo tanto queria, né? Ah, então, será que Deus quer que eu me case com essa pessoa ou não me case com essa pessoa? Vou esperar um sinal divino. Não é assim? Bom, eu estou fazendo um preâmbulo para a gente começar a entender sobre isso. Então, nós somos criados por Deus com um livre-arbítrio, nós dizemos não ao determinismo divino e sim à lei do retorno, que é a lei de ação e reação. Isso nos faz, então, acreditar, conforme a gente aprende desde o Livro dos Espíritos, no determinismo relativo às nossas obras. Não é assim? E quando a gente vai reencarnar, e reencarnar é o dispositivo que a gente tem na natureza que Deus criou para nós, para a gente darmos vazão a essa nossa evolução, que um dia vai chegar até ele, isso aí não é um fenômeno assim, como diria, né, popularmente, a Deus dará. Não, isso tem toda uma lógica, isso tem toda uma programação e uma regra dentro da natureza divina que Deus criou para nós. Então, a gente pode entender algumas coisas. De antemão, quando a gente fala de programação, também a gente tem que entender que a evolução do espírito é que o ajuda a traçar aquilo que a gente não deveria chamar de seu destino, mas seu caminho. Não é destino, é o caminho que ele vai seguir. Quanto mais evoluído é o espírito dentro desses conceitos que nós já conhecemos no espiritismo, maior liberdade ele tem na sua reencarnação, no seu plano espiritual, nas atitudes que ele vai fazer, naquilo que ele vai conquistar. Por quê? Porque quanto menos evoluído ele for, mais compromissos ele tem para resgatar, mais coisas erradas ele tem na sua consciência para corrigir. Podemos dizer melhor assim. Porque se ele não aprender a lição, não adianta ele seguir em frente. Ele tem que aprender. Quanto mais atrasado, menos ele aprendeu, mais ele tem que aprender para seguir em frente. E isso implica, sim, na liberdade ou no freio de mão puxado, né? Que é o que nos dá aquela falsa ideia de determinismo na nossa vida. Eu queria tanto ir, mas aconteceu alguma coisa que me puxou o tapete. Puxou o tapete por quê? Em que condições? E se a gente analisar, a gente encontra a raiz da questão, alguma coisa que o indivíduo ainda não aprendeu, né? Então, a gente, tendo essas noções, a gente pode estudar bem sobre reencarnação programada. O que é a reencarnação programada? Bom, falando de reencarnação, a gente vai lembrar, eu estou passando um lembrete, né, fazendo um preview, a gente vai lembrar que a gente pode reencarnar, basicamente, por 3 razões, de 3 formas. A gente pode fazer uma reencarnação natural, a gente pode fazer uma reencarnação compulsória, e a gente pode ter uma reencarnação programada. Essas 3 formas dizem respeito a de que forma? A gente vai reencarnar naturalmente, é quando a gente simplesmente chega na hora de reencarnar, a gente vai reencarnar mesmo, sem precisar de muita assistência, sem precisar de muita coisa, a gente vai reencarnar. A compulsória é quando a gente desencarnou da última experiência muito comprometido, muito desequilibrado, em que a gente perde a noção da nossa consciência, a gente perde
até o direito, né? Perde a liberdade de dispor totalmente da nossa vida pelo desequilíbrio, e os nossos amigos espirituais, aqueles que se importam pela nossa evolução, promovem a nossa reencarnação independente do nosso querer, independente da nossa consciência. E a gente reencarna porque tem que reencarnar. Então, normalmente, esse caso é de espíritos muito comprometidos, cujas reencarnações, inclusive, serão assim muito expiatórias, ligadas a muito sofrimento, muita restrição, justamente pelo mau uso da reencarnação anterior. Então, a reencarnação compulsória seria nesse aspecto. Pelo mau uso, o desequilíbrio, o comprometimento, reencarna compulsoriamente, até para ajudar, dar uma limpada, uma ajeitada no perispírito, para numa outra oportunidade poder continuar o seu processo evolutivo. Estará evoluindo sim, mas pelo sofrimento, que vai ajudá-lo a atenuar as perversidades, as maldades ou os comprometimentos que ele tenha feito no passado. E a reencarnação programada é quando a gente tem consciência da necessidade de reencarnar. A gente sabe, a gente tem noção de que a gente precisa continuar a nossa evolução, passamos um certo tempo no plano espiritual, entendemos que é preciso reencarnar e, com a ajuda de alguns amigos espirituais, a gente então faz todo um programa para ter algum progresso na próxima vida que a gente vislumbra, para justamente entrar retomar esse nosso processo de evolução, né? Diga-se de passagem que a gente também evolui no plano espiritual. A gente também evolui quando a gente está lá na erraticidade, entre uma encarnação a outra. Mas a vida material ela é importante para a gente fixar o nosso aprendizado. É aqui que a gente vai pôr em prática, por causa da nossa natureza, do nível de evolução que nós estamos. Mas a gente aprende bastante coisa no mundo espiritual, sim, com o objetivo de colocar em prática quando a gente vier para cá. Certo? A reencarnação natural, só fazendo um passando, por que ela é sem assistência? Porque a natureza é perfeita e nós desencarnamos aqui, vamos para o plano espiritual, temos o nosso perispírito para poder interagir no mundo espiritual, encontrar as pessoas, encontrar os outros espíritos com quem nós já convivemos, tomar um pouco mais de ciência da nossa realidade. Nós temos um quantum de energia para a gente poder gastar, uma certa capacidade de absorver energia lá desse plano espiritual. Isso a gente aprende quando a gente estuda profundamente o processo da reencarnação, né? E aí chega num momento, a gente já faz tempo que está lá, começa a perder a capacidade de se sustentar lá no plano espiritual e é atraído a um centro de reencarnação, a um centro genésico de uma mãe ou do nosso ambiente para a reencarnação. Não é o assunto principal da nossa conversa agora, né? Isso seria uma reencarnação considerada como natural. A gente acaba se aproximando de alguém com afinidade, sem precisar de muita ajuda, e a natureza segue seu curso. A gente acaba nascendo numa família, porque a gente, de alguma maneira, por alguma razão, procurou aquele ambiente familiar, se afinizou com aquele ambiente familiar, vai ficando por ali e chega numa hora que a gente acaba reencarnando. Na reencarnação compulsória, não. Nosso plano espiritual, eles escolhem em qual família nós vamos nascer, em que condições que nós vamos nascer, e até trabalham, manipulam o nosso perispírito para nos ajudar naquele processo que a gente vai enfrentar. Na reencarnação programada, existe esse processo de assistência dos nossos amigos espirituais para a gente reencarnar. E eles mobilizam lá as nossas energias, os nossos fluidos, para que a gente possa criar condições de passar por certas etapas na vida, cumprindo certos objetivos. E nós, entrando então no assunto da programação da reencarnação, quando a gente programa a nossa reencarnação, podemos destacar, nesse tipo de estudo, que a gente irá programar cerca de 5 pontos principais em nossa vida. Para efeito de estudos, tá? Não que seja isso determinado, porque nada é determinado na nossa vida de seres humanos. Lembram de uma expressão antiga que diz que tudo no ser humano é relativo, só Deus é absoluto? Vamos ter isso em mente. Só Deus é absoluto, nós somos relativos. Então, esse estudo a gente pode conversar a respeito de 5 pontos de programação da vida, em outros estudos a gente pode considerar outros pontos e assim sucessivamente. Quais seriam esses 5 pontos dentro desse estudo que eu estou lhes propondo? Primeiro, a gente vai poder programar a família em que nós vamos reencarnar. Segundo, a gente vai programar que tipo de profissão, que tipo de trabalho nós vamos fazer durante essa nossa nova reencarnação. Terceiro, a gente pode programar a pessoa com quem a gente vai se casar.
um cônjuge, marido, esposa, a gente pode programar. Depois, quarto item, filhos. A gente pode combinar e programar quais os filhos que nós teremos nessa próxima encarnação. Estamos programando, pode programar o que a gente quiser lá, né? Está na nossa capacidade de escolha, está no jeito. Pode. E, por último, a gente também pode programar a época e a forma, a modalidade da nossa morte. Então, basicamente, 5 pontos que a gente pode programar. Tá? Ok, mas a gente programa isso. Não vamos nos esquecer da relatividade da nossa vida e do livre-arbítrio que nós todos temos o nosso direito como espíritos. Essa programação, ela nunca é só nossa. Essa programação ela vai envolver outras pessoas que estarão programando conosco, porque ninguém nasce sozinho. Quem vai nascer num grupo, numa família. Ainda que vá nascer e ser abandonado em seguida, ele vai depender de alguns outros espíritos que estarão ali com ele. Mas essa, então, é a nossa base da programação. Vamos lá. Vamos começar a pensar assim. Volto a dizer. Lembram? Desde o início estou dizendo. Livre-arbítrio. Tá? Quanto mais evoluído é o espírito, maior é a sua liberdade. Quanto menos evoluído, menos é a sua liberdade. Quando falta a liberdade, quando a gente é podado na nossa liberdade, a ideia que nos vem por primeiro qual é? É a vontade de Deus. Quando a gente fala de vontade de Deus, a gente fala assim, foi determinado por Deus. Foi escolha de Deus. É engano. Não foi determinado por Deus. Às vezes fomos nós mesmos que determinamos. Porque não teve escolha, né? É inexorável. Aconteceu na minha vida de tal maneira que eu fui atropelado, não tive como fazer nada. Vamos nos lembrar disso durante todo esse nosso estudo. Quanto mais evoluído é o espírito, maior é a capacidade dele de fazer escolhas. Porque ele não está comprometido com o quê? Com a lei do retorno. Quando a gente vai reencarnar, tem uma capacidade, uma propriedade do nosso perispírito que faz com que nós sejamos herdeiros de nós mesmos. Herdeiros da nossa bagagem moral e da nossa bagagem intelectual. Lembram? O nosso perispírito é um depositório das nossas energias, das energias que nós fizemos ao longo de todas as nossas existências. Energias positivas e energias negativas. Que a gente não consegue lê-las, mas elas têm lá a sua forma de escrita, está em nós, impregnada em nosso perispírito, a natureza das nossas atitudes, daquilo que nós sabemos, do nosso intelecto e da nossa capacidade moral. Essa nossa herança, é claro que ela vai acionar a lei de retorno, a lei de ação e reação. São minhas energias que eu não modifiquei ainda, que estarão atuando a todo momento em nossa vida. Aí vamos lá. A gente vai programar a nossa família. Eu vou nascer em tal família. Olha bem. Se nós vamos programar o nosso nascimento, vamos programar, por exemplo, quem vai ser o nosso pai, a nossa mãe, é até provável que aquele que vai ser o nosso pai, a nossa mãe, não nasceu ainda. Certo? É natural que eles não nasceram ainda. Mas se eles já tiverem nascido? Bom, eles teriam que participar da nossa programação durante os momentos de liberdade do espírito durante o sono. Então, eles vão estar dormindo aqui, né? Vão dizer para nós, não, pode vir que nós recebemos vocês, né, de braço aberto, você pode vir conosco, porque nós já estamos aqui, podemos recebê-lo. Mas provavelmente não. Então, provavelmente, vamos estar lá em uma dúzia de espíritos reunidos, então vocês dois vão nascer primeiro, vão se encontrar, vão se casar, em tal altura da sua vida vocês terão filho, estarei eu reencarnando como seu filho em tal altura. Então, do jeito que as coisas andam hoje, a gente pode colocar aí um horizonte de quanto tempo entre isso acontecer? Uns 50 anos, mais ou menos? Talvez, né? Porque assim, estou programando isso hoje, vou me preparar, daqui a 2 anos eu vou reencarnar, aí eu vou casar, né? Lá pelos 25 anos de idade, 22, 25 anos de idade, aí 25 anos, não, 50 é muito, né? 25 anos, daqui a 25 anos eu vou estar reencarnando, se os meus pais não reencarnaram ainda, e se eles tiverem um filho com 25 anos. Eu exagerei nos 50. Então, eu estou fazendo uma programação hoje que vai acontecer daqui a 25 anos. E ela vai depender diretamente
do rumo e do curso da vida daquele casal que aceitou me receber como seu filho. 25 anos para nós, seres humanos, no estágio de evolução que nós estamos, não é muito? Ainda mais considerando as influências culturais do nosso meio. E ainda mais considerando o livre-arbítrio de cada um. Primeiro que esse casal, que vai ser nossos pais, eles estarão sujeitos ao livre-arbítrio daqueles que serão seus pais, nossos avós, para recebê-los. Então, eles vão reencarnar. Certo? Depois nós vamos ter que estar sujeitos ao livre-arbítrio deles de se encontrarem e se casarem. E depois de nos terem, porque tudo isso está no nosso crivo de decisão. Mas nós programamos a família em que nós vamos nascer. Nós imploramos, recebe, por favor, eu quero ir. Como é que a gente escolhe a nossa família? Bom, para a gente escolher a nossa família, é natural que a gente vai escolher dentre um grupo de amigos, portanto, de afinidades. Aqueles 10, 12 espíritos que estão ali programando uma reencarnação da qual eu faço parte, é muito provável que eles sejam afins, meus afins, né? Para crescermos juntos, para evoluirmos juntos, um apoiando o outro naquilo que precisar, né? E existem outras condições também, não é verdade? É possível que a gente tenha ali também alguns afins, que são afins não pelo positivo, por sermos muito amigos, e sim por aquelas diferenças que nós temos que tirar com eles, né? Eu tenho alguém lá que eu não vou com a cara, que é meu inimigo já 3 reencarnações. Quem sabe se a gente não nascer como irmão, a gente não resolve essa nossa pendência e não aprenda a amar um ao outro, não é? Não, tá bom, recebo vocês dois como meus filhos, né? Um pai vai dizer, uma mãe vai dizer, e vou ensinar vocês a gostarem um do outro, chamarem, e depois vocês vão ter resolvido essa situação, né? Nós espíritas temos aquela grande ideia também, né? Que é possível, que olha, na encarnação passada eu era muito agressivo e eu acabei tirando a vida de alguém que está aqui agora nesse nosso grupo, tentando programar a reencarnação para a gente poder se resolver. Então, eu vou nascer como seu pai, que eu vou devolver a vida e vou aprender. Você vai aprender a me amar e eu vou aprender a amá-lo também, né? Porque a gente tem muitas diferenças. Vai ser difícil, porque a gente vai entender a tendência um do outro, mas vai ser possível a gente crescer. Então, no grupo de família, onde a gente vai reencarnar, não necessariamente serão aquelas afinidades positivas, também terão as afinidades negativas, entende? E isso é que vai nos dar condições de aí, no trato do dia a dia, nas escolhas do dia a dia, no uso do livre-arbítrio do nosso dia a dia, de resolver uma pendência de inimizade do passado. Também isso é possível. Mas vamos chegar no ponto que eu quero destacar. Tudo isso é absolutamente possível de acontecer, perfeitamente possível de acontecer. Eu, inclusive, sou daqueles que acreditam que a maioria de nós que hoje estamos encarnados, ou reencarnados, né? Estamos reencarnados por reencarnações programadas. Eu acredito nisso. Por quê? Pelo nível de consciência que nós temos hoje em relação às gerações anteriores, às gerações passadas, né? Pelo nível de progresso que a humanidade está atingindo nos dias de hoje, progresso real, tá? Não vamos falar de progresso econômico, progresso financeiro, progresso político, que nós sabemos que isso não é evolução da alma, isso é evolução da sociedade, né? Que às vezes ela pode empacar um pouquinho, mas a evolução das pessoas, ela vai seguir em frente. Entendem? Então, nós estamos aqui em programações de reencarnação que são realmente possíveis, mas é uma programação, não é uma determinação. Por quê? Porque daqui a 25 anos, quando os nossos pais estiverem para nos receber como filhos, por alguma razão qualquer, eles podem simplesmente desistir, até mesmo de se casarem. Ou não. Ou não é da liberdade deles. Uma vez que eles combinaram aqui, eles vão ter que cumprir quando estiverem aqui. Se for assim, eles não têm liberdade. Se for assim, não existe livre-arbítrio. Então, é uma programação. De repente, a hora que meu pai foi se casar com a minha mãe, né, alguma coisa pode tê-lo desviado a atenção, ele escolhido outra pessoa. Mas e aí, eu vou reencarnar com quem? Com o pai ou com a mãe? Eu sou filho do pai ou sou filho da mãe espiritualmente? Né? Com quem está mais a minha afinidade? Né? Eu não vou saber, mas eu poderia dizer assim, não importa, vai ser a realidade de cada espírito. E a situação nova,
Né? De repente, nós estamos lá no plano espiritual, na nossa sala de aula, soa um alarme, lá, pom, 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 corre aqui, porque aqueles que seriam seus pais lá na Terra acabaram de brigar, terminaram o namoro, não vão se casar mais. Vixe, estou desprogramado, vou ter que fazer tudo de novo. Por que que esses dois não se casaram? Será que eu vou vir aqui para a Terra e vou tentar influenciar a cabeça deles para eles voltarem a se casar? Eu, como espírito, esperando a minha oportunidade de reencarnação? Pode até ser, né? Mas eu vou ter que dar conta das minhas atitudes nessa aproximação. Porque se eles resolveram que não querem mais, é direito deles, eles estão desprogramando. E aí a gente tem que, no nosso estudo espírita, entender que se a gente quiser desprogramar aquilo que nós combinamos no plano espiritual, a gente pode. Por que que não poderia? Não, porque a gente programou. Tá, mas não foi Deus que determinou. Fui eu que programei. Então, era para aquele que seria meu pai ter se casado com aquela que seria minha mãe. Mas eles não querem mais saber por qualquer razão. 25 anos, ainda mais durante a nossa juventude, né? Pode ser muito. Pode ser que quando quando a minha futura mãe conheceu meu pai, ele já tinha entrado num caso com uma outra pessoa, já tinha até um filho com uma outra. Porque coisas que o carnaval faz na vida da gente de vez em quando, né? Que assim acaba acontecendo, né? E aí, de repente, a gente acha que é foi Deus que quis, né? Foi Deus que quis, né? Tá, pronto. Meu nascimento gorou, não está mais programado. Os dois até que se encontram, tem até um clima entre os dois, mas assim, não, né? O cara já está casado com filho, eu não quero mais não, né? Quero saber de outro. É assim. E aí foi. Ah, e o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo, eu não sei. Mas dentro da justiça divina, dentro daquilo que é a liberdade de escolha do espírito, eu vou ter que me virar, achar um novo programa de encarnação e dar um jeito de pôr para adiante o meu processo de evolução, quer seja com aquela família programada, quer seja com outra família, porque eu não vou morrer como espírito, porque eu perdi a oportunidade de nascer com aquela e com aquela outra pessoa, porque eu programei assim, me reprogramo. Dou um jeito de me reprogramar. Não é? Você está indo para Curitiba de carro. Quando você chega lá naquela junção da estrada para pegar a BR-316, para pegar a BR lá que vai lá perto de... Você entra para um lado, é Mauá, né? E para o outro você vai lá para Guarapuava. Mas, assim, tem um caminhão naquela pista, você não vai descer porque a serra está interditada. E vai demorar umas 10 horas para desocupar a estrada. Você volta para Londrina? Ou você, bom, já que eu vou demorar 10 horas, vou viajar 2 horas a mais e vou seguir por aqui, vou para o Guarapuava mesmo. Vou chegar em Curitiba 2 horas mais tarde, mas eu não perco a viagem. Não é assim? Eu me reprogramei. Ao invés de eu passar lá no MAP para tomar um café, depois lá na Serra do Cadeado, eu vou procurar outros lugares, vou seguir outro caminho. Eu não posso mais nascer com aquela família, eu vou continuar minha senda evolutiva com outra família, que eu tenha outra afinidade, onde eu possa desenvolver outros aspectos, e aqueles que eu poderia resolver nascendo nessa família, se eu não puder resolver comigo na próxima família, eu resolvo numa outra ocasião de reencarnação. E isso, de verdade, não é muito fácil de todos nós espíritas compreendermos esse processo, porque nós costumamos dar um poder e uma credibilidade para o plano espiritual tamanho que não cabe a eles. Responsabilidade é uma coisa que não cabe a eles. A minha evolução é minha. E a evolução do meu pai e da minha mãe é deles. Dos meus filhos, é deles. Se não der para um canto, vai pelo outro canto. Então, a família em que nós vamos reencarnar, essa realmente a gente pode programar. E como eu disse, eu acredito que a maior parte de nós nascemos em famílias programadas. O plano espiritual tem uma capacidade de predição muito maior do que a nossa, né? Às vezes, o meu pai era para ter 4 filhos. O meu teve 4. Né? Talvez 5, mas um não deu certo. Quem sabe não era para ter 6 e na última hora falou assim, não quero mais, acabou. Ficou um último para trás. Esse vai ter que procurar outra família para nascer. De repente, ele nasce pertinho, nasce com um tio. Né? Ao invés de ser meu irmão, é meu primo. Pode? Pode. Mas desde que isso se encaixe no curso de todos aqueles que estão participando. Entendem? Nossa, eu estou falando demais do mesmo assunto. Para 1 hora, acho que vai faltar tempo de falar de todos. Mas vocês já entenderam mais ou menos o meu ponto de vista. Que as coisas não podem ser determinísticas, porque nós não somos determinísticos. Muito bem. Depois da família, a gente vai programar o nosso trabalho. Sim, porque
na civilização, na sociedade que nós vivemos hoje, o trabalho é o que vai nos sustentar a vida inteira. E isso também é muito importante. E nós chegamos até a treinar no plano espiritual para nos prepararmos para a profissão que a gente vai ter quando a gente nascer aqui. Né? Alguns casos existem. Olha, eu estou aprendendo aqui porque quando eu chegar lá no mundo eu quero ser construtor. Né? Eu estou aprendendo anatomia aqui porque quando eu chegar lá no mundo eu quero ser médico. Ou eu estou estudando de ética e leis porque eu quero chegar lá e ser advogado. Ou eu quero ser professor. Né? O nosso trabalho. Eu sempre uso um exemplo que é até meio irônico, né? Que diz assim, olha, eu nasci programado para ser professor. Né? Desde cedo eu ensino os meus amiguinhos, eu ajudo eles na prova, faço as lições de casa com todo mundo, aprendo muito facilmente as lições. Mas na hora de escolher a profissão, terminei lá o meu ensino médio, eu vou falar com meu pai, o que você vai fazer? Né? O pai pergunta, eu vou ser professor, porque eu gosto tanto de estudar. Eu falei, o quê? Professor? Tá doido, menino? Eu tenho dinheiro, eu posso pagar a sua faculdade que você quiser. Quer fazer medicina? Pode fazer medicina. Não, pai, mas não precisa. Não, pode fazer. Vai fazer medicina lá naquela faculdade. Faz na PUC. Aí eu pago, né? O pai paga R$12.000, né? 15, que é para manter o sujeito lá na faculdade. Pode ir que eu faço. Mas, pai, eu quero ser professor. Não, você não vai. Eu não vou criar um filho meu para ficar depois aí trabalhando como professor, ganhando uma merreca por mês, ganhando nada. Que é assim que a gente ouve alguns pais falarem, né? Você imagina, não, senhor, você vai ser... Aí ele cede às tentações do pai e vai fazer medicina, né? Não muitas vezes acaba nascendo um médico, fazendo, né, um médico frustrado, às vezes até medíocre, porque não era aquilo que ele queria. Mas é da liberdade dele fazer uso. Se ele foi fazer medicina, é porque alguma capacidade intelectual ele tinha para isso, senão nem passa no vestibular, não é verdade? Ele fez medicina, ele passou no vestibular, fez medicina, e agora vou fazer medicina, eu queria mesmo ser professor. E agora, o que eu faço com isso? Bom, ele pode ceder às tentações do dinheiro que ele vai ganhar, né? Estando no topo da cadeia alimentar das profissões, e viver infeliz, casar, ter os filhos, tocar a vida, mas sempre infeliz com a profissão dele, achando que ele está com a missão não cumprida. Ou ele pode fazer medicina, fazer um bom curso de medicina, e a hora que ele estiver bem posicionado na profissão, ele procura uma universidade, se candidata e vai dar aula de medicina. Por que não? Ele pode até viver só de dar aula de medicina, não precisa ser médico, de cirurgião ou de clínico. Ele quer ser professor, ele vai ser professor. Professor de um curso de medicina, professor com aquilo que ele aprendeu. Ele está sublimando isso, ele não está perdendo a programação dele. Mas se ele simplesmente ceder à tentação, porque o pai diz, vai ser médico. Eu estou falando de médico, mas não tem que ser médico, não, tá? E você vai ter que ser advogado, porque advogado é que ganha dinheiro, né? E você vai trabalhar na faculdade, você tem que ganhar dinheiro. Eu pago, influencio o filho, fez porque o pai quis, não era porque ele quis. Ele pode viver uma vida frustrada, ou ele pode, no uso do livre-arbítrio dele, usar bem esse dom que ele tinha e ajudar a fazer alguma coisa de bom com aquilo. E esse professor foi advogado? As faculdades de direito precisam de professores de direito, né? E se ele quer ser altruísta, ele vai dar umas aulinhas lá no primário também, ou no ginásio, né? Como professor convidado, ou como colaborador, ou alguma coisa assim. Mas ele vai seguir em frente com a programação dele. Se ele vai frustrar a programação dele, ou se ele vai dar conta da programação dele, depende dele. Não depende da vontade de Deus. Não é o fato dele ter programado de ser médico, programado de ser advogado, programado de ser professor, que ele vai ser, custe o que custar. Entende? Não está determinado que ele vai acertar todas as questões do vestibular. Ele tem que se esforçar para isso. Senão Deus estaria dando a ele de graça. Essa é que era a discussão do determinismo da liberdade de cada um. Aí a gente pula do trabalho para o casamento. E da mesma maneira, como eu comentei lá do casamento daquele que seriam meu pai e minha mãe, tem a época do meu casamento. Porque eu me programei para me casar com alguém, aquele espírito também já nasceu, né, nas mediações do meu nascimento, para poder dar uma certa compatibilidade. A gente já se encontrou, assim como posso ter encontrado outras pessoas com quem eu também poderia ter tido um casamento. Nessa história do carnaval, por exemplo, já tem um filho lá com esse, já tem outro com aquela outra, não sei o quê, né? É sempre interessante isso, que eu tenho uma sobrinha que teve um filho solteira. Mas no mesmo mês em que ela engravidou, o grande e fértil namorado dela engravidou outras duas. Então tem 3 filhos, cada uma de uma mulher, no mesmo mês, nasceram todos. Tem que comprar presente para os 3, assim, no mesmo mês, né? Com certeza isso não estava na programação de reencarnação dele, mas é assim que acabou acontecendo. E ele não casou com nenhuma delas. Tem isso, não casou com nenhuma delas.
Tem outros filhos com outras esposas que ele teve depois, quando ele foi mais maduro, aprendeu a lição, pelo menos não fez mais nenhum filho com moças solteiras, né? E assim vai. A hora de eu me casar, eu posso ter me apaixonado por alguém. Um amigo meu disse assim, na hora de eu me casar com aquela pessoa, vem o meu amigo espiritual e tapa meus olhos, não me deixa ver os defeitos que a minha esposa tem, que é para eu não fugir da minha prova. Que aí eu caso com ela, depois ele vai embora e deixa que eu me vire, né? Não, não é bem assim. Se ele fizesse isso, ele estaria interferindo no meu livre-arbítrio. Eu vou fazer escolha, né? Ah, vai ser difícil. Pois é, mas alguma ligação maior a gente vai acabar tendo e a gente vai seguir a vida porque a gente tem um propósito para se juntar. Mas eu posso, por exemplo, olha, eu poderia me casar, era a minha paixão, mas eu conheci uma outra moça, né? A minha era morena, mas eu conheci uma loira que tinha uma conta bancária apaixonante. Um pai maravilhoso, então, né? Um pai maravilhoso. Aqueles que cheiram a bosta de vaca, né? Tem um monte de boi no pasto. Aquele era paixão à primeira vista. Pois bem, eu estou me desprogramando. Eu estou fugindo daquilo que eu me programei, por motivos egoísticos, por motivos vaidosos. Isso é responsabilidade minha. Eu estou me desprogramando a pessoa que iria se casar comigo, desprogramando os filhos que eu teria junto com aquela outra pessoa, e eu ainda assim faço isso. Eu vou submeter a evolução daquela que seria a minha esposa pela minha decisão? O que será dela? É o mesmo caso da profissão. Segue em frente. Segue rumo. Não deu certo nesse caminho? Acha um outro caminho que te leve à evolução. Provavelmente vai encontrar outro rapaz ou outra moça, também desprogramado de alguma maneira, que vai se unirem e se comprometerem a fazer aquele relacionamento dar certo, e os dois podem progredir, né? Porque não existem almas gêmeas. E a gente pode progredir, seguir o nosso caminho. Não deu certo de um lado, para mim, pelo menos, vai dar certo do outro. Aquele que se desprogramou por vaidade é mais um compromisso que ele acaba carregando, né? Como vai ser a sua vida? Pode ser de progresso, pode não ser, mas a responsabilidade ele tem. É um compromisso que ele não conseguiu seguir, mesmo que o coração estivesse falando. E a vida vai seguir seu curso? Vai, ela vai seguir seu curso. E os filhos que teriam que receber na reencarnação? É o mesmo caso, eles vão se virar, eles vão encontrar outra família. Porque o importante é evoluir. Aí a gente chega num ponto interessante também. Eu ouço muitas senhoras, principalmente as senhoras, tá? Porque eu tenho um coração enorme, né? Que casam-se com uma pessoa, com um senhor, com um homem. Antigamente a gente falava assim, não tem nem CPF, né? De tão assim, indescritível que é o seu procedimento, o seu caráter e tudo mais. Relações violentas até, de agressão, de agressividade dentro de casa. E ela se casou com aquele sujeito com maior esperança, com maior expectativa, achando que era a reação da vida dela, e acabou entrando numa relação que é doentia e que é prejudicial, porque os dois não conseguem se entender, as brigas são constantes, né? E até ofensas, porque nem todo mundo aguenta essa situação calada. E eu ouço muito algumas senhoras dizendo, não, eu não vou me separar, não, porque vai que na próxima encarnação eu tenho que nascer de novo com o mesmo sujeito, pelo menos eu já resolvi isso nessa vida. Não quero mais, essa promissória, essa conta eu tenho que pagar agora, porque eu devo ter feito alguma coisa, né? Fico pensando comigo, entendi. Bom, será que é assim? Ele se bate, ele se aproveita de você, ele faz o inferno da sua vida, e depois você ainda tem que casar com ele de novo na próxima. É muito amor, né? Será? Bom, eu aprendi com o Raul Teixeira numa palestra, me lembro, essa eu nunca vou esquecer, porque é uma lição de vida. A gente estava numa palestra com ele, Apucarana, ele dizia o seguinte, ele nos ensinou por A mais B, que aquilo que está moralmente separado não tem razão de continuar junto. Porque os dois juntos vão se comprometer. Porque qualquer dia ela vai dar na cabeça dele com uma garrafa e vai se comprometer. Qualquer dia ele vai causar uma tala, por exemplo, ele vai se comprometer. Então, os dois não vão estar evoluindo se continuarem juntos. É melhor eu cuidar dos filhos sozinha ou amparada pela família, por alguém, do que continuar numa relação doentia. Por quê? Porque não é porque Deus quis. É a nossa liberdade. Você pode até estar usando bem a sua liberdade, a sua educação, aquilo que você aprendeu para ser humano. Mas o seu parceiro ou a sua parceira pode não estar.
Porque cada um vai aprender por si. E se o seu parceiro não está aprendendo, você vai ter que seguir o seu caminho, não vai evoluir por ele. Você pode até tentar ajudá-lo, mas se ele não quiser, de jeito nenhum. Então, a gente tem que seguir o seu caminho. É uma programação, não é uma determinação. E depende daquele com quem você está no caminho. Ah, mas a gente está desconstruindo aquilo que a gente aprendeu sobre programação. Não, a gente está entendendo bem o que é uma programação. O casamento pode ser desprogramado? Pode, nem por isso é a perdição da alma. É o desperdício da reencarnação, não é o desperdício da reencarnação. Entende? Ah, mas e como é que vai ser na próxima reencarnação? Você cumpriu a sua meta, você aprendeu o que você tinha que aprender. Em tolerância, em persistência. Então, você vai seguir o seu caminho. E essa pessoa, o outro, o agressor, por exemplo, ele vai ter que aprender essa lição também, mas com outra pessoa que estiver mais compatível com o nível de evolução dele. Porque você vai seguir em frente o seu caminho, vai seguir em frente com a sua evolução. Isso se resolve? Claro que se resolve. Né? Se amanhã ou depois ele vier para você e pedir assim, não, reencarna comigo que agora eu estou bom, agora eu já me modifiquei, eu já aprendi. Uhum. Aí você pode responder para a pessoa, olha, meu irmão, eu não tenho mais nada contra você, eu já perdoei. Comigo você não deve mais nada, segue em frente o seu caminho e sai depressa logo, que é para não se sentir tentado. E deixa, ele vai encontrar alguém. No universo do nosso Deus, ele vai encontrar alguém com quem ele possa compartilhar a vida e seguir no programa de encarnação dele. Encontrar alguém que coloca limite, que você, na sua bondade, não pôde colocar. Enfim, a vida vai seguir o seu curso. Né? Da mesma maneira, gente, a gente pode levar em consideração em relação aos filhos. Os filhos que a gente vai ter, né? Casamento, né, tem um comentário que um grande amigo nosso também dizia sempre assim, ele morreu solteiro. Ele diz assim, olha, eu me programei para me casar com umas 4 mulheres nessa vida. Eu tenho certeza que já passaram umas 4 por mim, eu renunciei a todas elas. Na próxima vida eu vejo o que eu faço, porque nessa eu não quero não. Né? Bem assim. Né? E não posso deixar de comentar também uma piadinha do pastor Cláudio, do YouTube, que muitos devem conhecer, né? Que ele diz assim, olha, eu admiro Jesus. Porque Jesus, ele veio para a Terra e ele falou para Deus assim, olha, Senhor, eu vou reencarnar, eu vou nascer, eu vou encarnar, eu vou nascer, eu vou cumprir a minha missão, eu vou aguentar tudo, vou ser traído, eles vão me prender, eles vão me bater, vão me cuspir na cara, eles vão me crucificar, eu morro, mas casar, eu não vou não. Então Jesus é inteligente, né? Ele admira Jesus por isso. Mas não é a nossa realidade, Jesus pode fazer as escolhas dele diferentes das nossas. Então, nós temos que seguir o nosso rumo e o casamento faz parte do nosso crescimento. É preciso para a gente fazer uma série de coisas. Os nossos filhos também. A gente pode acertar na nossa programação, a gente pode desistir, a gente pode se comprometer, a gente pode ampliar. Quantos casais que com certeza nasceram, reencarnaram com uma programação de ter 2 filhos? Aí, no meio do caminho, parece que um anjinho da guarda, daqueles meio perdidos, fala assim, escuta, eu preciso reencarnar 2 aí. Vocês não recebem também? E o casal diz, pode mandar que não tem problema, e nasce os 2 juntos ainda. Né? O filho mais novo já está com 15 anos e reencarnam com gêmeos na família. Por quê? Não tem problema, a gente recebe, não vai alterar o nosso plano de vida, nós já estamos aqui tocando a nossa vida, não tem problema, pode reencarnar. Não é uma coisa determinística. A hora da nossa morte, porque para nós, seres humanos, morrer também faz parte da nossa provação, porque às vezes a gente também cometeu crimes ligados a modalidades de morte no passado muito perversas, e que a gente tem que sofrer algumas coisas para dar aquela limpada no nosso perispírito e algumas energias ainda muito incrustadas de crimes muito graves. Então a gente pode programar a nossa desencarnação em determinado momento da vida, conforme as nossas circunstâncias de provação. Mas até isso também pode ser revisado e pode até ser aproveitado por alguma coisa muito mais nobre. Né? Lembram daquela historinha da pessoa que tinha que reencarnar, mas ele tinha que morrer por alguma situação, ou tinha que perder um braço. A história de perder o braço que é bem típica, né? Era para perder o braço inteiro. Chegando na hora programada, o anjo veio para promover a situação dele perder o braço e encontrou ele aonde? Fazendo sopa, né? Para a casa espírita ainda, né? Mexendo lá, aqueles caldeirões, aquela coisa toda. O anjo não deixa ele mais 1 ano, 2 anos, depois a gente volta e a gente tira só metade do braço dele se ele continuar. Chega lá, ele está com 2 caldeirões, não um só, né?
E aí vai. Cada vez ele está progredindo mais, cada vez está melhor. Nossa, mas se a gente tirar o braço dele agora, ele não vai conseguir fazer esse trabalho. O que a gente vai fazer, né? E ao final de uns 10 anos de estudo da aprovação dele, eles chegam lá e dão um jeito dele perder só a pontinha do dedo, não tem problema, ele continua trabalhando, ele já cresceu, já evoluiu o que ele tinha que evoluir, não precisa perder o braço, não precisa morrer antes da hora, porque ele aproveitou bem aquela reencarnação. Pergunto, nós precisamos pensar de forma determinística dentro das lições que nós conhecemos do Espiritismo? Nós podemos achar que a nossa vida transcorre conforme a única e absoluta vontade de Deus? Nós não precisamos. Não é isso que nos faz crescer. Não é isso que nos faz tomar boas decisões no nosso dia a dia. Não, é entender esse mecanismo da lei de retorno, entender que nós nos comprometemos a cada momento. Claro, quanto mais evoluído formos, mais donos da nossa vida seremos. Porque ao longo dessa vida, dentro do circuito da família que eu vou nascer, da profissão que eu vou ter, do casamento que eu vou ter, dos filhos que eu vou ter da minha morte, tem uma outra lei que está agindo comigo em paralelo, que é a lei do retorno, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que são justamente aquelas energias que eu trago incrustado em mim desde outras vidas, de situações éticas, morais, que eu não resolvi ainda, que quer eu tenha me programado assim ou assado, estão aqui exercendo o seu poder de atração. É a nossa energia do perispírito que aciona a lei de ação e reação, a lei do retorno. E nós não sabemos quando é que ela pode nos afetar, que ela pode nos encontrar. Se ela nos encontrar no momento em que nós já estamos transformados naquele problema, ela vem com uma intensidade menor. Mas se ao longo do meu caminho eu estou lá preparando para me formar, uma dessas leis me encontrarem, e ela pode provocar a minha desencarnação, a minha morte, eu vou perder aquela minha oportunidade de programação de vida, justamente porque foi isso que eu fiz no passado. Eu tirei a oportunidade de vida de alguém. Eu tirei a vida de alguém quando ele estava lá, assim, no auge do seu progresso. E ele teve que se reprogramar e fazer tudo novamente. Agora estou eu aqui, novamente, na mesma situação. Eu estou lá, vou me formar, vou começar minha vida, vou casar, vou ter meus filhos. E por um incidente qualquer, um acidente de carro, um assalto, uma moto, alguma coisa, eu acabo perdendo a minha vida. Chego no plano espiritual injustiçado. Não. A minha programação, ela leva em conta o que eu preciso para evoluir. Mas se a minha energia, que atraiu aqueles meus compromissos do passado, me encontrar, eu vou ter que dar conta dela. Eu vou ter que assumir de forma responsável as consequências daquilo que eu mesmo cavei em minha vida. E isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Além de outros aspectos, né? Nós temos muita proteção. Nós temos os nossos amigos encarnados, os nossos amigos desencarnados, para nos ajudar nesse contexto todo. Nós temos a experiência da vida, né? Nós temos a educação dos nossos pais, nós temos muitos recursos para conseguir muito progresso na nossa programação de reencarnação. Aprender sobre esse assunto, a literatura espírita é muito fértil nesses aspectos. Eu quis salientar a vinculação da programação da reencarnação com o livre-arbítrio, como isso acontece na nossa vida, para a gente aproveitar, se nós estivermos eventualmente trazendo alguns preconceitos, né, no nosso estudo espírita, para a gente poder deixar isso de lado e juntar uma lição com a outra. Não é só programação determinística de nossa vida, não. É uma programação sujeita às nossas atitudes, ao relativismo da nossa vida, para que a gente possa realmente crescer com os nossos méritos. Senão, a gente vai estar passando por alguma coisa que não é o nosso mérito. E não é assim que Deus age em nossa vida. Ele age nos apoiando, ele age nos confortando, mas ele não vai interferir na nossa vida, porque senão não seremos nós quem estaremos progredindo. É ele que vai estar nos empurrando e esse não será o mérito meu. Falar sobre programação de reencarnação é interessante, porque junta muito assunto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Mas o nosso tempo é curto, não dá para a gente falar de tudo. Poderia, por exemplo, falar para vocês de como que nós temos um roteiro para nós crescermos na vida. A coisa que eu já que eu aprendi em relação ao setentrião, que é lá do Platão, que foi resgatado recentemente, não tão recentemente, uns 20 anos atrás, pelo James Hillman, por exemplo, que de 7 em 7 anos a gente tem uma oportunidade, a gente muda de fase da nossa vida, buscando um programa de reencarnação, no programa de reencarnação, um aperfeiçoamento qualquer. A gente passa pelo contato com a vida, pela fase da comunicação, identidade, profissionalização, socialização, produtividade no trabalho, no crescimento, provação, introspecção, retomada e altruísmo. Até os 70 anos de idade a gente tem uma programação. Depois dos 70 também tem, tá?
mas já está de folga, já pode aproveitar melhor a vida, né? Ainda pode oferecer alguma coisa de melhor para a vida, porque com certeza já tem muita experiência para oferecer a todos nós, ok? Eu acho que até não aproveitei bem o tempo, porque eu acabei me demorando demais em um assunto ou outro, mas fica aqui a minha interpretação desse assunto, do ponto de vista que eu aprendi do Espiritismo, sobre a nossa programação de reencarnação. Espero que a gente possa aproveitar desses temas e incluir em nossa vida alguma coisa mais produtiva para o nosso dia a dia. Ok? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Adalto, muito as reflexões dessa noite, você trazer tudo isso que você trouxe hoje para a gente, nos colocando várias reflexões importantes para a gente fazer e sair desse automatismo, né? Que muitas vezes a gente se encontra mesmo. Eu vou passar para o Fernando, que vai fazer a prece para a gente, né, Fernando? Daí eu já abro o microfone, quem quiser fazer alguma pergunta para você, se alguém quiser fazer alguma colocação, né? Ok, obrigado, Kátia. Bom, Adalto, eu queria, em nome do Centro Espírita Franciscano Xavier, né, te agradecer por esse tempo que você dedicou a nós, né, dividindo seu conhecimento, né, com essa palestra tão suave de um tema tão importante, né, e que todos nós estamos sujeitos, né, que é a reencarnação e o livre-arbítrio, né? Então, muito obrigado pelas colocações. Eu acho que vai nos levar a reflexões muito interessantes e muito proveitosas. Eu gostaria, nesse momento, também, de agradecer essa doutrina maravilhosa que nos dá entendimento sobre os nossos sofrimentos e nossas alegrias, nos explicando que eles têm origem em nossas próprias ações e, portanto, estão sob nossa exclusiva responsabilidade. Essa doutrina que foi deixada inicialmente pelo Evangelho de Jesus, tão bem compilado por Kardec e exemplificado pelo nosso querido Chico. Esses ensinamentos nos dão uma nova visão de vida, espiritualizando o nosso entendimento, no qual podemos, através deste conhecimento transformado em ações do bem, melhorarmos as nossas vibrações e conquistarmos, degrau a degrau, a nossa evolução. Que este clima de entendimento e que a luz do Evangelho possa permanecer conosco, nos iluminando o caminho, nos dando o norte seguro nesta caminhada. E agradecemos também aos nossos mentores, a todos que estiveram conosco nessa noite tão bela, esta noite tão proveitosa, e damos por encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado a todos e que assim seja. Obrigada, Fernando. Muito obrigada, Adalto, pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje. Já vamos agendar uma próxima. Agora, a Neiva, muito obrigado por você ter passado o contato do Adalto. Não vou perder teu contato, Adalto. Bom, tá certo. Dizem que o bandido sempre volta ao local do crime, né? Tomara. É bom. Nesse caso vai ser bom. Vamos, pessoal, dar um abraço de gratidão no Adalto. Muito obrigada, Adalto, pela noite.
Eu que agradeço, gente. É muito bom ter a oportunidade de estudar Espiritismo e compartilhar com vocês algum conhecimento, de alguma coisa que a gente aprendeu nessa vida também, né? De verdade. Eu tenho tempo ainda, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer algum aporte, alguma... Eu vou abrir aqui, então, o áudio para todo mundo.